Amigos do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André e o objetivo do vídeo de hoje é trazer uma discussão que ela é importantíssima a todos nós brasileiros. Nós estamos em meio a essa segunda, digamos assim, disseminação da pandemia da Covid-19, que está associada a um vírus que é famoso, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então essa segunda onda da doença, ela vem causando aí muito pavor por todos nós, por toda a população, a maioria da população de uma certa maneira. E existem alguns fatores que são importantes que a gente precisa levar em consideração do porquê isso está acontecendo. Um dos principais fatores é o relaxamento. A população, de uma certa maneira, relaxou, achou que de uma certa forma já estava protegida ou que a pandemia já estava controlada, e associado especialmente à maneira como os nossos governantes, em alguns casos, levou essa doença, a gente chegou nesse patamar. Um outro patamar que é o mais importante nessa discussão, que é o meu principal objetivo, é uma questão biológica. Nós estamos falando de um vírus, que é um vírus de RNA e que ele é extremamente suscetível, vamos assim dizer, a processos de mutação. Isso não é especial para o SARS-CoV-2, para o novo coronavírus. Se você for observar, os vírus de RNA, de uma forma geral, apresentam essa particularidade. É o vírus da gripe, é um HIV, são vírus altamente mutagênicos. O SARS-CoV-2 pode ser um vírus com uma capacidade de mutação também elevada, assim como esses dois outros casos que eu acabei de citar. O que quer dizer que esse vírus normalmente, de maneira aleatória, sofre essas mutações. E a partir de um momento que ele sofre mutação, você fica com um grande ponto de interrogação, porque esse vírus ele pode ser mais ou menos agressivo em função dessa nova informação genética, desse novo patrimônio genético, dessa nova essência genética a partir de um momento em que há esse processo de mutação. É aí que está o problema. Se as pessoas continuam a se infectar com esse vírus, automaticamente você vai ter esse vírus se multiplicando no interior das células destas pessoas acometidas pela doença. E é justamente nesse processo de replicação viral que há as mutações, que ocorrem as alterações genéticas associadas a esse vírus e que, consequentemente, podem surgir as famosas cepas, como aconteceu, por exemplo, com essa cepa que foi originada em Manaus. É possível e certamente vai acontecer que novas cepas surgirão ao longo desse ano. Novas variantes virais surgirão ao longo desse ano. No Brasil nós temos uma, na Inglaterra temos outra. E isso vai acontecer enquanto a gente não tiver condições de imunizar a população como um todo. E é aí que está o grande problema. Porque para que haja todo esse processo de redução da transmissibilidade da doença, de redução do número de infectados, existem algumas medidas que são fundamentais. A primeira delas é que sejamos responsáveis no que diz respeito a distanciamento ou isolamento social. Algumas cidades aqui no Brasil, elas estão em lockdown, e esse lockdown precisa ser respeitado. Segundo ponto, a gente também tem que cuidar nas cidades onde não foi detectado o lockdown, o distanciamento social. Respeitar os horários de funcionamento, evitar aglomerações. As pessoas com sintomas da doença precisam procurar um posto de saúde o mais rápido possível. A utilização de máscaras, porque a utilização de máscaras já foi comprovado que reduz de forma significativa a transmissão da doença. Lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel, são medidas de higiene básicas que satisfazem ou que, de uma certa maneira, evitam, são medidas de higiene básicas que possibilitam reduzir a transmissão da doença. Mas nenhuma delas vai ser tão eficiente quanto a vacinação. Então a vacina,
ela faz com que o teu organismo seja estimulado a produzir anticorpos contra esses vírus. E os estudos agora tentam demonstrar que as vacinas são eficientes para a cepa amazonense. Independentemente, a vacina é, sem dúvida alguma, o que nós precisamos para que você tenha uma vida relativamente normal a partir de agora. Então a população precisa ser vacinada, porque mais pessoas vacinadas, menos infecção viral e, consequentemente, a chance de ocorrer mutação ela vai diminuir de maneira significativa. Pensa comigo, se eu tenho muitas pessoas infectadas com vírus, esse vírus sendo transmitido, a possibilidade dele de mutação é maior. Se eu tenho pessoas isoladas e vacinadas, menos pessoas serão infectadas, então a taxa de mutação desse vírus, comparado com o grupo anterior, será significativamente menor. É isso que vai te trazer segurança. Então, meus queridos, nós não temos o que discutir. Nós não temos que ficar questionando a ideia da vacina. A gente não pode criar, de uma certa maneira, a teoria da conspiração em função da vacina, independente se é uma vacina russa, se ela é chinesa, se ela é americana, se ela é inglesa. Nós precisamos ser imunizados, nós precisamos respeitar o isolamento, nós precisamos respeitar o distanciamento, nós precisamos utilizar máscaras, lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool em gel, 70%. É isso que vai fazer com que cada um de nós tenhamos condições de ter a nossa vida voltando ao normal. Então eu peço encarecidamente que a gente faça o que seja necessário, mas acima de tudo, que a gente também fiscalize o governo, seja municipal, estadual ou federal, para que ele imunize a população. Nós precisamos ser vacinados. A campanha de vacinação precisa ser mais eficiente. A campanha de vacinação precisa ser, acima de tudo, coordenada. Nós precisamos ser vacinados o quanto antes, porque senão, pessoal, sabe o que vai acontecer? Mais variantes virais surgirão. As vacinas não serão tão eficientes contra essa diversidade de vírus que surgirão, e aí o Brasil passa a ser um problema em escala mundial. Enquanto a maioria dos outros países consegue fazer uma campanha de vacinação no mínimo coordenada e eficiente, o Brasil passa a ser um péssimo exemplo de administração da saúde pública e de campanha de vacinação. E o Brasil já foi referência em vacinar a população. Então nós precisamos, acima de tudo, respeitar tudo que for decretado em termos de isolamento ou distanciamento social e cobrar o governo municipal, estadual e federal quanto à nossa vacinação. A vacina, pessoal, é a única forma que nós temos hoje de que tenhamos segurança para voltar à nossa rotina, para voltar à nossa vida normal. Não adianta a gente pleitear e falar de economia, etc., que tudo isso eu concordo, pessoal. Tudo isso eu sou a favor. Mas para a pessoa poder trabalhar, ela precisa estar viva. E para ela estar viva, a melhor solução é que ela esteja vacinada. Então, eu faço esse apelo, eu vou utilizar o meu canal justamente para desabafar com relação a isso, mas para te mostrar, do ponto de vista biológico, como é que a vacina é importante e o porquê o Brasil passa a ser agora um ponto de interrogação em escala mundial em função da ineficiência dessa campanha de vacinação. Mais pessoas infectadas, mais mutação viral, maior a dificuldade de se desenvolver uma vacina que seja eficiente para essa doença. E assim, a gente dificilmente vai se livrar dessa pandemia. A Covid-19, eu afirmo que a gente vai ter que conviver com ela para o resto da nossa vida. Mas a pandemia é possível de ser combatida sim. É possível de ser combatida sim. E nós vamos vencer. Só que nós precisamos, acima de tudo, ser extremamente fiscalizadores de como é que vai ser feita essa campanha da vacina.